Olá, amiguinhos do Blockbuster! Vocês devem estar acompanhando semanalmente os episódios novos de WandaVision pelo Disney Plus. Pois é, mas tem muita gente com dúvida ainda do que realmente acontece com a Wanda, nossa feiticeira escarlate, nossa Wanda Maximoff, nossa queridíssima estrela dos Vingadores. Pois é, então vou fazer aqui um guiazinho de leitura mostrando um pouquinho o que deve ser lido, ou pelo menos ter um contato aí de leve na trajetória da Wanda nas HQs. Mas antes, não se esqueça, é claro, de se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo, né? Só clicar ali, apertar o botãozinho. Também para receber as notificações de novos vídeos, se quiser ser membro do canal. Então, roda a vinhetinha. É isso aí, meus caros. Antes de começar essa trajetória da Wanda, vou dar a dica da nossa parceira Guilda Virtual, nossa lojinha de quadrinhos. Inclusive, né, tem alguns que eu vou citar aqui que estão à venda na Guilda Virtual. Acompanha lá, que é de nerd para nerd, gente. Muitas promoções sempre. Estão com lojinha no Shopee. Tá aí o endereço aí na descrição do vídeo para você acompanhar e ver direitinho o que tem lá de promoção, o que tem de desconto para poder comprar aqueles quadrinhos que você está atrás há muito tempo. E também tem o Guilda Virtual, @Guilda Virtual, no Instagram, né? Que lá eles lançam não só novidades da loja, como também novidades sobre o mundo das HQs, né? Inclusive até algumas coisas da WandaVision deve lançar por lá. Então, não esqueça, Guilda Virtual de nerd para nerd. Vamos lá então, começando com a nossa Wanda Maximoff. Bom, gente, a Wanda é uma personagem que já tem mais de 50 anos, né? Lá nos idos da Marvel nos anos 60, ela apareceu pela primeira vez como membro da Irmandade de Mutantes, encabeçada pelo Magneto, e ao lado do seu irmão Pietro, o Mercúrio, nas páginas de X-Men número 4, né, brigando lá com os Mutunas. Tá, mas aí depois disso, ela não era já uma, digamos, super vilã que estava super afim de bater em gente boa. Aí ela mandou uma carta para os Vingadores. E na edição 16 de Avengers, também lá da mesma época, né, ela acabou sendo integrada junto com o Pietro e também com o Gavião Arqueiro. O Capitão América chamou 3 vilões reformados para participar do time. Deu muita controvérsia na época, dentro das histórias, né, tipo, de chamar vilões, enfim. Mas foi uma coisa bem bacana, que daí eles começaram a mostrar seus passos para o heroísmo. Isso aí são pinceladas básicas, tá? Tanto essa primeira aparição da Wanda tem aqui publicada na Salvat, da Feiticeira Escarlate, Salvat Vermelha. E também, é o número 34, e também na Biblioteca Histórica dos X-Men, volume 1. Se não me engano também, eu acho que na coleção histórica eu acho que também tem, né, a da Panini. Mas agora eu não lembro de cabeça se essa história também se encaixa ali. A edição número 4 dos X-Men. E os Vingadores, a mesma coisa também. Foi publicada aqui a integração dela no time. Aparece inclusive no Deluxe da Vingadores da Queda, que eu vou falar mais adiante, né? Mas tem lá essa historinha mostrando a primeira junção dela com os Vingadores. Vale citar, né, na história da Wanda, que já que ela vai ter o romance com o Visão, que vai permear boas décadas das histórias dela. A primeira aparição do Visão foi em Vingadores 57, criado pelo Ultron, como inimigo dos Vingadores, né, e depois acaba se tornando membro do time. Mas eles só se encontram mesmo, porque nessa época a Wanda não estava nos Vingadores, tinha dado um tempo do time ali, da equipe. Eles se encontram mesmo apenas quase 20 edições depois, na número 75. Tá? Essa primeira história da aparição do Visão foi publicada aqui, mais fácil de encontrar, na Salvat Clássica, que é Contemple o Visão, Behold the Vision. Né, tem uma Epic Collection lá fora que compila esse arco, que é muito bacana, da primeira aparição do Visão. E aqui o primeiro encontro deles, essa Vingadores 75, saiu em Heróis da TV, da Abril, número 41. Quando eu olho pro lado, eu estou espiando aqui as minhas anotações, tá? Então, não se preocupem, tá? Não tô ficando maluco ou vesguinho, sei lá. Bom, deu pra ver que eu tô mais pincelando essas primeiras aparições aí, primeiros encontros e tudo mais,
Só para criar uma base, porque não necessariamente essas histórias precisam ser lidas para vocês entenderem, né, a personagem como um todo ou a própria relação com o Visão. Tá? No decorrer, depois que eles se conhecem, a Wanda começa a ser mais desenvolvida pelo roteirista Steve Englehart, que é um dos que eu mais gosto da época dos Vingadores. Ele pegou os Vingadores da Costa Oeste e fez um trabalho muito legal em cima disso, mas antes, na equipe principal dos Vingadores, ele também trabalhou bastante a Feiticeira, bastante a relação com o Visão, que eles eram, na época, os únicos solteiros do time, se não me engano, acho que não tinha ninguém solteiro ali, e tá tirando o Homem de Ferro, que é um fanfarrão, né, mas aí meio que se juntaram os dois ali, deu muita polêmica, o Pietro não gostava do fato da Wanda se envolver com um sintozoide, né? Como é que poderia ela se relacionar com uma aberração dessas, né? Uma relação de aberrações, né? Então deu muita briga familiar ali, tem bons conflitos nas HQ sobre isso, ainda mais imagina anos 70, né, gente? Não é uma coisa tão discutida hoje em dia de relações interraciais, se é que a gente pode chamar assim, né? Já que o Visão, querendo ou não, é um sintozoide, é um robô, né? Inteligência artificial. Então ele tem sentimentos ou não tem? E daí isso é legal, que vai desenvolvendo muito essa personalidade do Visão também, não só como uma máquina, mas como alguém que sente coisas, né? Principalmente a gente vê as pinceladas de ciúme que ele começa a ter pela Wanda, até porque na época também tinha meio que um flerte dela com o Gavião Arqueiro. É bem bacana, assim, se pegar pra ler, por mais que o pessoal possa reclamar talvez da escrita da época, né, que é meio datada, enfim, muito texto, né, mas tem que gostar de ler também, né, gente. Quadrinhos não é só gente pulando, brigando toda hora, sem balãozinhos. Mas eu dei toda essa enrolada pra contar que depois que eles casam, aliás, que eles casam não, depois que eles começam a desenvolver um romance, eles vão casar. Mas antes disso, antes deles casarem, eles descobrem, eles vão viajar, saem dos Vingadores, vão tirar umas férias junto, férias de casal, né? E vão lá para a terra da Wanda, basicamente, nas montanhas Wundagore, e descobrem vários fatos, tanto dos pais que os pais da Wanda e do Pietro são adotivos, que ela é filha do Magneto, tudo mais. Depois disso vai ter a saga da Madonna Celestial lá também vai ter o casamento da Wanda, enfim, tem muita história intercalada nesse meio aí. Mas aí, no fim de tudo, estão casados, tudo mais. E isso, boa parte dessa história que eu estou contando começa numa minissérie de 4 edições do Visão e da Feiticeira, que foi publicado aqui pela Abril nos Vingadores número 1, de 1988. Tá? Não tinha mensal próprio dos Vingadores, né? Eles eram publicados nos Heróis da TV, no Capitão América. Mas aí foi publicado esse especial para compilar essa minissérie da Feiticeira Escarlate e do Visão. E agora está sendo relançado pela Panini, né, como Visão e Feiticeira Escarlate Dia das Bruxas na coleção Marvel Vintage. Então tem uma oportunidade já para pecar essa história, né, essas histórias na verdade, entender um pouquinho mais de como funciona a origem da Wanda. Tá? Depois eles tiveram mais uma minissérie de 12 edições dessa vez, escrita pelo Bill Mantlo, que é outro roteirista que vocês devem conhecer bastante da coleção histórica do Hulk, né, que basicamente eu acho que escreveu boa parte desses arcos que saíram nessa coleção histórica da Panini, do Hulk. Mas enfim, de novo, eles voltam lá para as terras originárias da Wanda, né? Tem vários acontecimentos ali e o principal deles é a gravidez, que a Wanda, né, distorce a realidade para poder engravidar dos seus gêmeos. Então aí começa o furo da bala para pontuar as primeiras, digamos, loucuras da Wanda. O nome não é bem correto porque, enfim, ela tem uma origem muito sofrida, né? Então é meio complicado chamar apenas de louca, né? Não, é um pouco mais profundo do que isso. Mas aí o problema dessa minissérie é que ela não foi publicada no Brasil, tá? Então, ou eu não achei registro, mas eu lembro que eu nunca li no Brasil essa minissérie. Eu tive que ler de outras formas. Agora o bicho pega, né?
A Visão. A Wanda já está casada com o Visão, já tem seus filhos com ele, né, bem entre aspas, e eles retornam aos Vingadores. Só que o Visão, Vingadores da Costa Oeste, tá? Inclusive. Só que o Visão, ele simplesmente invade os computadores do mundo todo, enfim, por questões de segurança, espionagem, que não se descobre depois. E o corpo dele, belo dia, é sequestrado. E isso tudo começa quando o John Byrne, aquele que vocês tanto amam ou tanto odeiam, dependendo do caso, assume os roteiros e os desenhos dos Vingadores da Costa Oeste. Isso a partir do número 42, que foi publicado aqui na Grandes Heróis Marvel número 38, mais ou menos. Mas também foi republicado aqui na série Os Maiores Clássicos dos Vingadores número 2 e também na coleção da Capa Vermelha da Feiticeira Escarlate, que também tem a origem dela. Tá? E na verdade eu recomendo bastante o volume da Salvati, porque ele pega bem mais edições que o Maiores Clássicos, né, que a Panini publicou, e bem mais também que o Grandes Heróis Marvel. Tá? Mas basicamente nessa história acontece isso: o corpo do Visão desaparece, tá? E eles vão buscar, descobrem que foi totalmente desmantelado, descobrem que a origem dele não tem nada a ver com o primeiro Tocha Humana lá dos anos 40. Que, a princípio ele seria seria ter sido usado o corpo do Tocha Humana original para o Ultron construir o Visão. E daí, obviamente, eles resgatam esse corpo, né? O Hank Pym tenta a todo custo reconstruir ele, enfim, consegue, mas o Visão perde totalmente a cor, ele fica branco, ele fica literalmente, aliás, nem é branco pra gente estar lendo, né? Mas eles descrevem como uma coisa etérea, assim, como se fosse meio com um fantasma, assim. E totalmente sem sentimentos. Ele vira literalmente um robô. Né, que ele é super racional e tudo mais, e começa um conflito gigante no casamento dele com a Wanda por causa disso, né, porque a Wanda quer o seu Visão de volta, né, e aí começa a despirocar um pouquinho aí, porque mais adiante nas próximas edições também teremos o retorno de Agatha Harkness, que eu não falei até agora no vídeo, tá, ela já tem a ver um pouco com a origem lá da Wanda, lá no início, ó, né, de quando ela ensina bruxaria para Wanda, um pouquinho mais sobre magia, né? E a Agatha, um parênteses, a estreia dela foi no Quarteto Fantástico, né? Porque ela é babá do Franklin Richards, do filho da Sue e do Reed, né? E depois acaba se tornando muito mais essencial para a história da Wanda ao longo de todos esses anos. Mas enfim, daí tem toda a questão, tipo, que a Wanda tá enlouquecida, ela meio que vira vilã, né? Tem Mephisto na jogada, tem muita coisa aí. E no fim, a Agatha faz a Wanda esquecer. Some com os filhos e faz esquecer que a Wanda teve filhos. Bom, por enquanto teve algumas alegrias no início da vida da Wanda com os Vingadores. E vocês viram que desde então ficou uma tragédia, né? Perdeu o marido, né? Pelo menos a mente do marido. Perdeu os filhos. Como é que ela vai ficar agora? O Kurt Busiek, quando os Vingadores retornam, naquele evento Heróis Renascem, ele assume os roteiros dos Vingadores. E consegue popularizar o time, que já estava meio embaixo, já fazia um tempo com vendas e tudo mais. Estava usando muito o time B, que eu gostava bastante do time B dos Vingadores, que tinha o Hércules, o Cavaleiro Negro, a Cersei, a Crystalis, enfim. Mas ele retorna, né, com os Vingadores clássicos, uma equipe super gigante, assim, tem a Wanda, tem o Homem de Ferro, tem o Capitão América, daqui a pouco vai entrar a Miss Marvel, que hoje em dia é a Capitã Marvel, né, a Carol. Quem mais? Bom, tá todo mundo aqui atrás de mim, ó. Basicamente, é essa capa aqui. Tá. A Wanda tá bem no cantinho ali, do lado do Capitão. Tem o Thor também, né, que eu esqueci de falar, tem o Gigante, que é o Hank Pym. Mas basicamente a Wanda acaba sendo a líder de campo do time. Mas o legal é tipo, que as histórias estão mais leves ali. Ela meio que esqueceu o Visão, mas o Visão voltou a desenvolver sentimentos e está com ciúmes dela de novo. Ela agora está namorando o Magnum, né, que por sinal é de quem copiaram os genes, ou não sei como explicar agora, para o Visão ter sentimentos, né? Foi usado a matriz, digamos, do Magnum para isso.
Então tem todo esse conflito, assim, tipo, de por quem ela é apaixonada mesmo, se ela é pelo Visão, se é pelo Magnum. Meio que uma tragédia romântica ali. Mas nessas histórias o Busiek não fica focando muito nisso. Ele foca mais na Wanda como heroína mesmo. E é aí que se descobre o nome desse poder que a Wanda tem, que é uma mistura de mutação, né, já que ela até então é considerada mutante, com magia e a magia do caos. Porque ela pode alterar realidades. Né, basicamente. Então, é isso, magia do caos. E esse dado vai ser muito importante para saga que vem a seguir. Falei vem a seguir, mas esqueci de falar que essa fase do Kurt Busiek, boa parte dela foi publicada naquela coleção especial da Salvat, né, de 3 volumões, assim, bem bonitona, que vem com... pode ter um box se tu quiser. Inclusive o box é essa capa aqui, se não estou enganado. Tem acho que umas 40 edições ali compiladas. É um bom material, assim, tipo... Ela foi publicada também pela Abril, quando a Grandes Heróis Marvel foi relançada, ainda em formatinho, né, como mensal, porque antes era trimestral essa revista. E os Vingadores eram basicamente os personagens principais, assim, dessa publicação. Tá, mas enfim, passando alguns anos, né, o Kurt Busiek sai, entram outros roteiristas, até o Jeff Johns entra nos Vingadores. Ela faz participação muito especial na série do Capitão América, desenvolvendo um romance com o Steve. Não vingou muito, mas enfim, por quê? Porque logo em seguida veio o Bendis, Brian Michael Bendis, né, que tanto renovaria os Vingadores, mas para renovar ele precisou destruir. E nisso ele fez Vingadores A Queda, que foi publicado republicado na verdade de várias formas. Foi publicado primeiro na mensal dos Vingadores da Panini aqui, depois teve Salvat, teve Marvel Deluxe, antes disso teve uma capa cartão compilando a saga também pela Panini. Agora vai ser relançado na nova coleção de Marvel Saga? Vai me dar um branco, mas é uma coleção nova da Panini aí também, com capa dura e tudo mais. Quem quiser de um outro formato, essa saga aqui é bem legal. Mas basicamente é considerado o pior dia dos Vingadores, né? Porque o Visão é destruído pela Mulher Hulk, que está enlouquecida e não se sabe porquê. Gavião Arqueiro morre. O Scott Lang, Homem-Formiga, morre. O Valete de Copas, que é um personagem meio obscuro, que estava nos Vingadores antes, já tinha morrido e volta à vida só para explodir a mansão. Sabe? Então tem muita coisa estranha acontecendo e se descobre que no fim é tudo obra da Wanda, que está totalmente descontrolada da mente dela, não tem mais a percepção de realidade. E tudo isso por quê? Causado por vários traumas, né, que são esses que a gente está contando aqui. Eu estou contando aqui, né, a partir das histórias dela ao longo desses anos. Eu acho que foi uma sacada muito boa do Bendis pra época. Pode haver algumas críticas, porque sempre, quando é uma personagem feminina muito poderosa, sempre puxam pro lado da loucura, né? Tipo, é só ver a própria Fênix, né? Virou Fênix Negra porque era poderosa demais. Mas enfim, comentários à parte. É muito bem desenvolvida essa saga e causa muitas picuinhas ao longo dos anos, porque depois disso vem uma outra grande saga que vai acabar com uma certa raça, né, da Marvel. E essa grande saga é nada menos que Dinastia M. Tá aqui atrás de mim, House of M, né, em que todos os personagens da Marvel estão num mundo à parte. A Capitã Marvel é considerada a maior heroína de todas. Os Vingadores basicamente não existem muito. Tem uma Shield meio estranha, que a Jessica Drew é uma das principais agentes, junto com a Mística. Enfim, gente, os personagens são totalmente remodelados e poucos lembram do que é. Aliás, poucos não, quase ninguém lembra do que realmente como é que era a vida deles antes. Entre tantas e outras, né? Um vai descobrindo uma coisa, vai contando pro outro, vai se juntando, aquela coisa toda. Se descobre que é a Wanda que mudou toda essa realidade, mesmo que ela tenha ficado em coma depois da queda, né? Porque a mente dela apagou simplesmente. Mas ela estava sob os cuidados do Magneto e do Xavier. E ela simplesmente acordou assim. Mas por sugestão do irmão dela, do Pietro, que queria consertar as coisas. Ele não aguenta. Dá pra dizer que o Pietro é um vilão, né? Algumas vezes ele é basicamente um anti-herói, né? Daquele jeito mal-humorado dele, nem sempre ele tá afim de lutar por todo mundo, ele é bem egoísta.
Mas uma coisa não dá pra dizer é que ele não ama a irmã dele. A coisa que ele mais ama no mundo é a Wanda. E ele queria consertar as coisas e fez de um jeito totalmente errado, né? E a Wanda, óbvio, no final, no último ato de loucura dela, digamos assim, ela diz aquela frase clássica: chega de mutantes. E os milhões de mutantes que existiam se tornam apenas 200 e alguma coisa no mundo inteiro. No mundo inteiro. Vários perdem poderes, vários morrem, né, porque precisavam dos poderes. Ou porque precisavam mesmo para viver, ou porque estavam, sei lá, voando e caíram e morreram, sei lá. Tem um evento bem legal, só uma parte aí, um spin-off, que é o Dizimação, que é bem legal, conta bem a história dos mutantes que perderam poderes, como é que ficaram, enfim, tem toda uma investigação em cima disso. O trabalho de uma repórter lá é bem urbana essa minissérie. Também foi compilada aqui. Mas o Dinastia M, né, saiu em Marvel Deluxe, saiu em minissérie, saiu pela Salvat. Também acho que vai ser relançada por uma dessas Marvel Saga aí. E então, gente, não falta opção para ter acesso a essa minissérie, que é um dos melhores trabalhos do Bendis, com certeza, à frente dos Vingadores. Depois ele começa a se desgastar. Bueno, todo mundo tá com ódio da Wanda, né? Mas a Wanda sumiu. Onde foi parar a Wanda? Um belo dia, o adolescente Billy acorda com poderes parecidos com o da Wanda e começa a desconfiar que ela possa ser a mãe dele. Então se juntam os jovens Vingadores, o Hulkling, o Celery, que é o irmão do Billy e do Icano, no caso, e que também tem poderes parecidos com o Pietro, né? Parecidos não, né? Mesmo poder de super velocidade. Eles se unem para ir atrás da Wanda de alguma maneira. E descobrem que a Wanda está com o Doutor Destino. E ele manipulou ela, aquela coisa toda, enfim. Ela está meio perdida no mundo, não sabe, né, o que ela é de verdade, está meio desmemoriada, né, enfim. Mas é legal para ver o processo de recuperação da mente dela, essa minissérie. Acho que a minissérie ela se estende um pouco, tipo, e não esqueçam que é a minissérie que causou aquela baita polêmica, né, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, né, que foi proibida, né, por conta do prefeito, porque tinha o beijo de dois adolescentes, homens. Enfim, bobagens da vida, né? Ainda bem que passou esse episódio besterol aí. E esse episódio de censura. Mas é o de menos disso na HQ, tá? Isso aí é só uma parte de um beijo de um casal. Enfim. Mas vale muito a pena ir atrás. Foi lançado em Vingadores Especial 1 e 2 pela Panini. São dois, não é nem capa cartão, é encadernado, mas é capa mole, assim. Tem um lombadinho e tudo, mas é capa mole. Ou pela Salvat tem a saga completa, né? E esse volume ficou bem difícil de achar e bem caro, né, pra quem tava vendendo. Então quem conseguiu, conseguiu. Hoje em dia, não sei se ainda tá tão caro, porque já passou muito tempo da polêmica. Mas vale a pena ir atrás pra ver essa saga da Wanda aí. Chegando mais pra história recente, nos últimos 7, 8 anos, né, a Wanda voltou lá da Jornada das Crianças, fez um papel essencial no Vingadores X-Men, que eu não vou citar muito porque essa minissérie é uma porcaria, né, e no fim das contas, por mais que o papel dela seja essencial na minissérie, não influi muito no que vai acontecer depois. O que acontece depois é que os Vingadores têm o Capitão América, principalmente, né, precisa pedir um perdão histórico aos mutantes por nunca ter dado atenção para eles. Então ele resolve fazer uma equipe de Vingadores que mistura Vingadores antigos com mutantes dos X-Men. E nessa mesma equipe vai ter, além do Capitão, da Vespa, tá faltando alguém, o Thor, vai ter o Destrutor, né, irmão do Ciclope, do Scott Summers, vai ter a Wanda e a Vampira. E a Vampira e a Wanda não se bicam porque a Vampira tem um ódio mortal da Wanda por conta da dizimação dos mutantes, né? Então essa série escrita pelo Rick Remender, ela é bem controversa, a gente que gosta, a gente não gosta. Eu gosto bastante do início, né? Depois acho que se perde um pouquinho, mas eu acho que os primeiros arcos são bem legais, assim, né? Porque eles vão ter que ir atrás do Caveira Vermelha, que roubou o cérebro
do Charles Xavier, do Professor X, que já tinha morrido na Vingadores vs X-Men. Ele quer usar para fazer telepatia, comandar todo mundo. Enfim, é uma ideia bacana, assim, tipo, que vai desenvolvendo bem, mas depois meio que se perde. Isso é resolvido numa outra série que não tem a Wanda, tá? Que é Uncanny Avengers, né? Os Fabulosos Vingadores, mas é a segunda série. E daí já não tenho. É só a vampira dos originais, basicamente, acho talvez a Vespa, que vão atrás do Caveira Vermelha. Mas enfim, isso aí não vem ao caso, é só uma parte. Por quê? Depois disso, depois dessa série, a Wanda e o Visão, que a gente estava esquecido, ficam meio deixados de lado nas equipes, né? Mas a Wanda ganha uma série mensal bem legal, aliás, bem legal, não, muito bem escrita, pelo James Robinson. E ela tá acontecendo problemas com a magia no mundo inteiro. A magia precisa ser consertada. E a Wanda faz esse trajeto todo junto com a Agatha Harkness, que volta. O espírito da mãe da Wanda também tá aí para ajudar. É uma HQ bem legal, apesar de ser escrita por um homem, são vários personagens mulheres. As desenhistas, eu acho que 100% são mulheres dessa série. Essa série está sendo lançada aqui, agora num compiladão encadernado da Panini. Então corram atrás, tá? Que é muito bacana. Em paralelo a isso, porque foi mais ou menos na mesma época, foi lançada a série do Visão, né? Do Tom King, que virou febre de tão bem escrita e tudo mais. E apesar da Wanda não ser uma presença física nessa história, ela ocupa tudo. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Rebecca, A Mulher Inesquecível, do Alfred Hitchcock. Eu sempre traço um paralelo, porque nesse filme a Rebecca ela só é citada. A presença dela é lembrada toda hora, tanto pelo viúvo quanto pela governanta da casa, e acaba assombrando, né, com essas memórias dos outros, a nova pretendente do viúvo, né, que é a protagonista do filme. Mas a Rebecca em si nunca aparece. E a mesma coisa acontece no Visão, porque ele cria a mulher dele, que também é um sintozoide, a partir das memórias da Wanda. Né? Então mostra esse amor eterno do Visão, na minha concepção, pela Wanda. Então, apesar de não ter ela física, vale muito a pena ler, até porque a arte, né, o cenário todo é basicamente o subúrbio, né, que a gente está vendo no WandaVision. Não tem muito da história em si da WandaVision, mas tem essa questão do subúrbio aí, esse cenário, então remete bastante para quem pode assistir a série e ter lido essa história ou vice-versa. Né? Uma coisa lembra a outra, assim. Então, gente, basicamente são esses os grandes títulos da Wanda ao longo dos anos, desde sua criação. Eu sei que o vídeo ficou meio um pouco enrolado, ó. Até para finalizar eu tô enrolando, gente, mas a semana foi cansativa. Tá, eu não tenho previsão de ter um outro dia menos cansativo para fazer esse vídeo. Tá, já peço desculpas para vocês por conta disso. Mas se gostaram do vídeo, dá um like aí. Se não gostaram, podem me xingar também à vontade, a gente leva xingão na boa, de boa mesmo, cara. Tá, mas qualquer coisa, deixem seus comentários aí. Digam o que mais vocês querem de guia de leitura. Também, porque eu tenho várias coisas que eu adoro, né, falar sobre, que eu li bastante desde a minha infância. Então, é um prazer realmente fazer esses guias de leitura para vocês. Eu tô achando muito bacana o retorno. Tá? A gente nunca fala isso, né, nos vídeos, mas é legal saber o retorno de vocês. Tem bastante gente gostando, então dá um pique legal pra gente continuar fazendo essas coisas. Ainda mais agora com esse novo visu do nosso Blockbuster. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Ativa as notificações para receber novos vídeos. Nos segue nas redes sociais, né? Por favor, né? Nosso Instagram lá que tem promoção rolando agora também. Então, não dá para perder, né? Pegar umas HQs aí de graça. E também, o que faltou dizer? Seja membro do canal, né? Por favor, tá aí todos os links aí embaixo. Tem alguns links também de algumas HQs instaladas pela Wanda para vocês irem atrás. Vão no link aí que nos ajuda bastante a ter um retorno também financeiro. Tá bom? E era isso, gente. Grande beijo, até mais.